Você conhece as referências da moda do filme Barbie e Rapunzel? Vou começar falando que esse filme é uma grande bagunça histórica porque ele mistura elementos de vários períodos diferentes, o que é chamado de ecletismo temporal. Então, apesar do coelho dizer que eles estão no século XVII, o filme se inspira em um mundo de fantasia medieval e renascentista, típico dos contos de fadas clássicos, e utiliza vários elementos dessa atmosfera, como a magia, dragões e etc. A moda medieval, que ocorreu entre os séculos 7 a 14, e a moda renascentista, que ocorreu nos séculos 15 e 16, são constantemente misturadas em obras de ficção para criar uma estética nostálgica e mágica. Esse vestido da Barbie remete ao Renascimento, com um corpete ajustado, com a cintura marcada e a saia ampla, que são elementos presentes nesse período, junto com a silhueta triangular e o estilo das mangas. Mas assim, não é necessariamente a apresentação mais fiel, novamente, e inclusive vocês vão reparar que é bem comum que a Barbie esteja menos adaptada, menos de acordo com o período que supostamente o filme se passa, do que os personagens secundários e, enfim, isso é uma decisão estratégica, porque a Barbie é feita para vender, então eles sempre fazem ela de forma mais atrativa do que pensando no período histórico em si. Indo para o segundo vestido, esse aqui tem alguns elementos do Renascimento também, como dá para ver nas imagens. Tem o decote princesa, que é conhecido como decote coração, e no fundo remete muito mais ao século XIX, onde as mangas bufantes passaram a ser amplamente utilizadas e o vestido com a saia ampla, então assim, é uma grande mistureba. Falando dos vestidos de transformação, essa parte aqui eu amo e acho que muita gente deve amar também, e ela é realmente muito interessante. É como se a Rapunzel estivesse viajando assim entre a moda de diferentes épocas até chegar na escolha certa. Então, esse primeiro vestido, pra mim, é como se fosse a época medieval, e pra ser honesta, eu acho ele lindo, pra mim ela ia arrasar indo com ele, mas a dragão chato fala que ele tá muito simples. Então vem esse segundo, que é claramente referenciando ao barroco e rococó, e o último é como se fosse uma moda moderna e me remete um pouco à moda de alta costura. Falando da Gotham, ela também possui elementos clássicos do Renascimento, como a silhueta longa e fluida que o vestido tem, e era típica das vestes renascentistas femininas. A cor escura e o acabamento aparentemente de materiais como veludo ou seda também eram populares entre as classes mais altas durante o Renascimento, assim como as mangas volumosas e detalhadas que também eram comuns nesse período, simbolizando riqueza e sofisticação. Mas elas também foram bem frequentes na moda medieval. E além disso, o visual da Gotham me lembrou aos da princesa Joana da Áustria, que foi princesa de Portugal, especialmente nessa imagem aqui de 1561. Agora vamos falar dos vestidos das irmãs do Stefan. E começando pelo vestido branco, ele tem a silhueta simples, com o ombro que remete às vestes românticas adaptadas de um estilo grego, e as flores nos detalhes também reforçam essa estética romântica. O vestido rosa usa um elemento interessante, que é característico da época medieval, que é o ennin ou campanário, que é popularmente conhecido como chapéu de bruxa por ter esse formato de cone e geralmente era feito de seda ou veludo com um véu na ponta e era associado à nobreza, o que faz todo sentido, né? Já esse vestido azul com asas parece o esboço do vestido que vemos em Babel Princesa da Ilha, a famosa ideia reciclada, e ele é visivelmente o mais lúdico de todos. Falando das roupas do príncipe, esse trade reflete o estilo típico das roupas masculinas da Renascença Europeia, especialmente com o colete roxo ajustado e a camisa branca por baixo, e as botas de couro e o cinto reforçam o estilo prático popular entre os nobres e cavalheiros do século XV e XVI. Indo para o rei William, a armadura metálica dele é inspirada em trajes militares do final da Idade Média, e as manhas listradas de tecido são uma mistura interessante, combinando um traje de guerra com elementos civis. As armaduras completas, como as de placa de metal, eram mais comuns a partir do século XIV, mas a cavalaria e o uso de armaduras declinaram com o avanço das armas de fogo, e por volta de 1650 o uso de armaduras completas já havia desaparecido.
O traje do Dr. Rei parece mais associado ao vestuário masculino Tudor durante o século XVI e é possível ver vários elementos dessa era, como o casaco adornado, que tinha bordados e gola alta forrada, que lembra os trajes das cortes italianas e francesas do século XVI, quando detalhes elaborados no tecido demonstravam o prestígio do portador. Tem também as correntes de ofício ou estado, que eram usadas pelos homens como indicadores da ordem que pertenciam ou o cargo que ocupavam. Tem também os panes e buffs, que foi uma técnica usada em peças de vestuários e consistia em cortes em uma peça que permitiam o aparecimento de um tecido diferente. E após 1515, passou a revelar um revestimento brilhante de uma cor contrastante com a roupa usada, que no caso do rei, observamos que são esses fios de ouro. A roupa do Stefan já tem uma influência medieval tardia, porque ela tem essa túnica ajustada na cintura e o design simples de colete azul com botões que remetem à moda do século XV, antes da adoção mais ampla de trajes altamente ornamentados do Renascimento. Agora, falando dos trajes do casamento, eu queria ver mais, né, porque é bem rapidinho que mostra, mas o vestido branco de Rapunzel é uma interpretação romântica da moda renascentista e remete bem vagamente, mas vou citar aqui uns elementos: tem um corpete ajustado, que remete à silhueta alongada do período renascentista, e a saia volumosa. O príncipe Stefan tem elementos que combinam a moda militar com elementos cerimoniais, tem o uso do branco e dourado, que era comum em cerimônias e eventos da corte, simbolizando pureza e riqueza, e tem também a túnica com detalhes acolchoados e bordados, que remete à moda masculina do Renascimento, especialmente em contextos cerimoniais, e ela também lembra trajes de inspiração espanhola que enfatizavam uma aparência estruturada. O castelo de... não sei falar, mas está aqui escrito. É uma fortaleza medieval muito ligada à história alemã, mas que hoje faz parte da região francesa da Alsácia. E isso é muito interessante, porque lembram que a versão de Rapunzel dos irmãos Grimm é alemã, já que eles nasceram lá? Pois é, e o nome deles são Jacob e William. Tá, e o que que tem? Qual era o nome do rei que é pai da Rapunzel, estava em guerra com outro reino e invade o castelo mesmo? Isso aqui explodiu a minha mente. Falando rapidinho da história desse castelo, ele foi construído lá em 1141 por ordens de Frederico II, Duque da Suábia, que chamou o castelo de Castelo do Rei. Passou por diversos proprietários até se tornar um covil de bandidos. Após um tempo, ele foi tomado por suecos e incendiado, mas depois uma família de condes restaurou o resto da edificação. Porém, quando eles morreram, o castelo foi vendido, mas em 1633, no século XVII, ano que o filme se passa, durante a Guerra dos 30 Anos, os suecos tomam um castelo e o destroem e permanecem em ruínas até 1899, período em que a cidade de Alsácia, a região do castelo, estava sob domínio dos alemães, e o imperador alemão Guilherme II decidiu restaurar o castelo. Mas, no ano de 1919, o castelo se tornou propriedade da França. Durante a restauração, não havendo planos nem documentos precisos sobre o antigo castelo, a imaginação teve sua parte, respeitando tudo o que se podia considerar como de época. Porém, a inspiração neogótica do século XIX prevaleceu, produzindo uma obra que, embora não inteiramente histórica, alude à imagem da Idade Média. Retomando, o resumo disso é: tenho fortes razões para acreditar que o filme se passa na região da Alsácia do século XVII e que, mais especificamente ainda, o castelo do filme foi inspirado nesse que falei. Reparem a quantidade de semelhanças na forma das torres, materiais e até mesmo nas cores usadas. É incrível. Além disso, olhem a vila em torno do castelo do filme e olhem fotos da Alsácia. Preciso falar mais alguma coisa? A arquitetura medieval é uma inspiração clara no design dos castelos e jardins do filme. Elementos que remetem a esse período incluem o tamanho das janelas. Castelos medievais tinham janelas pequenas
para defesa e isolamento térmico. Torres altas e ameias. As torres altas, com telhados cônicos vistas no castelo, são típicas do estilo gótico tardio e dos castelos renascentistas da Europa Central, comum entre os séculos 8 e 15. As ameias são esses dentinhos. Os topos dos muros com ameias refletem o design defensivo dos castelos. Os arcos arredondados nas paredes e os pilares visíveis também remetem à Idade Média. A transição do período medieval para o renascentista trouxe mais elegância e harmonia à arquitetura, e isso é perceptível em certos elementos do filme. Algumas características são: o salão de baile apresenta um espaço amplo e iluminado, com o uso de núcleos quentes nas paredes e piso polido. Os portões em ferro também sugerem uma transição para o Renascimento, quando a funcionalidade deu lugar à estética em algumas construções de castelos transformados em palácios. Os jardins no filme parecem inspirados pelos jardins renascentistas franceses, com detalhes como a geometria dos canteiros, já que os caminhos e os arbustos são dispostos de maneira simétrica, sugerindo um planejamento formal típico dos jardins renascentistas. E esculturas e fontes decorativas que eram comuns em jardins palacianos da época. E aí, gente, gostaram de saber? Se você gostou, curte, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. Beijos!